Veja no ICL Notícias, segunda edição. É com emoção. Primeira pesquisa Quest, depois do início da campanha na TV, mostra empate triplo em São Paulo. Já levantamento da Atlas coloca Guilherme Boulos na frente. Não tem pra ninguém. O campeão da Zona Oeste. No Rio de Janeiro, se eleição fosse hoje, Eduardo Paes levaria no primeiro turno. Arrasou! Kamala Harris parte para o ataque, dá show de televisão e vence debate presidencial contra Donald Trump. O Brasil debaixo de fumaça. Presidente Lula quer convocar recrutas do Exército para enfrentar queimadas. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. É muito bom. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e na sua Pop TV no Rio Grande do Sul também. Principalmente, boa noite para você que mora em São Paulo ou em qualquer lugar deste país e está sofrendo com as fumaças, mas em São Paulo a gente está pelo terceiro dia consecutivo com a pior qualidade de ar do mundo. Tá duro, viu, meus queridos? Boa noite. Esse campeonato eu não queria ganhar, né? Eu sei que São Paulo tem mania de grandeza, mas se é o pior ar para respirar do mundo... Eu tô com medo da gente transformar o nosso programa no Jornal da Tosse. Lembra que os mais velhos vão lembrar? Olha, muito a TV Record, antes do Bispo Macedo comprar a TV Record, tinha um Jornal da Tosse, mas é porque os apresentadores eram senhores de idade. Maravilhoso. E tossiam mais do que falavam. Eu tô quase uma senhora de idade também. Eu já virei, sabe, Rodrigo, influencer de tosse. Uma jovem. Virei influencer de tosse. São Paulo faz isso com os jovens. O que fazer, o que eu posso... Tô aqui com o meu sprayzinho também, sempre espirrando durante o programa. Tá aqui. Mas, infelizmente, né, a gente tem que continuar monitorando, óbvio, toda essa situação. A gente, mais pra frente, vai falar sobre a situação das queimadas, por que tá tão grave. Uma entrevista assustadora, né, do Carlos Nobre. Você ia falar isso? Assustadora, isso Carlos mesmo. Nobre, um dos maiores especialistas em meio ambiente no Brasil e no mundo, né? Esteve aqui no ICL, conversando no Em Detalhes faz 2 semanas, já alertando para as queimadas em agosto e dizendo que setembro ficaria ainda pior. Ele deu uma entrevista hoje para o Estadão dizendo que nem ele esperava algo tão drástico como nós estamos vivendo agora. Entrevista apocalíptica. E se o Carlos Nobre está preocupado, é sinal que a gente tem que ficar muito preocupado também. Ele não costuma errar, ele pega números, ele acompanha isso há muito tempo. A ministra Marina Silva hoje também fez belas declarações falando de como ela... mesma alerta desde 92, ninguém cuida, deixa para lá. Aliás, ninguém está cuidando muito nem agora. Está acontecendo isso em São Paulo, não para nada. A Câmara Municipal não para em torno disso, a Prefeitura não para em torno disso. Nada é feito, nada será feito. A gente espera que esse dinheiro agora, que está sendo colocado pelo governo Lula, comece a ter uma atividade mais intensa e mais firme no combate às queimadas e na fiscalização, né, Chico? Mas se não tiver Prefeitura e Estado envolvido... Perfeito. Se você, sei lá, o Lula criou agora a Autoridade do Clima, que é uma espécie, um comitê, uma autarquia para cuidar só disso. Marina aplaudiu a decisão, está empenhada, mas você manda o dinheiro, a prefeitura é sócia do garimpo ou é sócia do agronegócio, do agropop, que vai mandar veneno na plantação e roubar toda a água dos municípios para plantar soja. O que adianta? Nós temos um problema realmente da sociedade. A manchete de agora do UOL é: Marina divide responsabilidade sobre queimadas com a sociedade. Mas tem que dividir mesmo com a sociedade. E sociedade não é a minha tia, a sua avó. A sociedade é também os empresários, os donos de meios de comunicação que querem
custo mínimo e aí desmontam as equipes de fiscalização, né? A sociedade é o agro, é esse lobby de que o Brasil tem que ser só agro, tudo isso é sociedade. E o De Olho nos Ruralistas, depois a gente vai falar sobre isso também, fez um dossiê, assim, muito importante, mostrando como os prefeitos de grandes cidades e cidades que estão em situação de vulnerabilidade também em relação ao meio ambiente, enchentes, tudo isso, a maioria desses prefeitos não está preocupada com o meio ambiente, muito pelo contrário, está aliado à mineração e a atividades legais. E outra coisa, Chico, também, eles não citam esses candidatos à reeleição e também candidatos a postulantes, né, a estar nessas posições de prefeito. Também não citam mudanças climáticas, não citam plano, meio ambiente não está entre as prioridades das cidades. Eu ouço as pessoas falando assim, nossa, está muito calor, está muito quente, como se fosse assim, um dado do, sabe, assim, não temos nada para fazer, né? Então é uma situação realmente complicadíssima. Nós vamos daqui a pouco voltar a esse tema aqui ao longo do programa. Vamos falar também bastante sobre pesquisa eleitoral. Eu fui levantando rápido, né, sem avisar a nossa equipe. Aqui, vamos falar também de pesquisas eleitorais. Aqui na chamada, na abertura, o nosso Oliveira Júnior já trouxe detalhes dessas pesquisas. Mas antes disso, gente, uma reportagem importantíssima hoje no UOL de um tema que nós já trouxemos aqui no ICL Notícias. Aqui mesmo, eu destaquei esse fato. Quando há o embate entre o Alexandre de Moraes e o X, o Elon Musk, o que está por trás disso? Havia uma tentativa de intimidação de delegados da Polícia Federal que investigavam a extrema-direita. Montou-se uma rede na extrema-direita e alguns perfis no X, por isso o Alexandre de Moraes foi para cima do X, tentando intimidar delegados que estavam investigando os golpistas. Então essa manchete, essa matéria aqui da Letícia Casado, Matheus Coutinho e Rafael Neves, né, traz esse tema de volta. PF apura exposição em massa de dados pessoais para intimidar delegados. Olha a gravidade, eles montaram uma rede para captar dados de delegados e delegadas e do próprio Alexandre de Moraes e de outras pessoas envolvidas na investigação para usar como intimidação, do tipo, eu sei onde você mora, eu sei onde mora a sua esposa, eu sei quais são os seus filhos, né? Como é que fizeram isso? Aí eu separei alguns trechos, essa matéria é muito importante. Muito importante. Não tem nada a ver com, liberdade de expressão, não. É bandidagem, o que o X estava acoitando, né? Então aqui, ó, a rede de busca de informações para intimidar os delegados usou informações pessoais e sigilosas. E usou, olha a gravidade, o login no sistema de 25 servidores públicos que acessaram o InfoSeg. Espera aí, então vamos explicar melhor. InfoSeg é um sistema de dados que só autoridades podem acessar. E o que aconteceu? A polícia já descobriu que foram usadas senhas de 25 servidores espalhados por vários estados para acessar os dados dos delegados federais. Então são servidores que estão no esquema do bolsonarismo? Não necessariamente. Em alguns casos, eles podem ter sido vítimas. Hackers conseguiram as senhas de juízes. Sabe quem tem acesso ao InfoSeg? Juiz, delegado de polícia civil, investigador. Né? Servidor público, né? Servidor público, mas de patentes altas, não todos os servidores, né? Gente da Receita. Então, pegaram as senhas e acessaram esses dados. Vamos para uma próxima página que ajuda a gente também a entender melhor. O InfoSeg é uma rede nacional que integra informações dos órgãos de segurança pública, justiça, fiscalização. A base de dados permite acessar informações pessoais, como endereço, telefone, nome do pai e da mãe, eventuais processos judiciais, registro de veículos e armas em nome da pessoa. Então você tem todo o perfil aqui. Apenas agentes públicos têm acesso ao InfoSeg. O que aconteceu? A investigação da PF identificou, por exemplo, que entre janeiro e março deste ano, estamos falando de 2024, o CPF do ministro Alexandre de Moraes foi consultado no sistema 7 vezes, por logins diferentes, vinculados a servidores em vários estados, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas. Então, eles estavam acessando informação de delegados, delegadas e do próprio ministro Alexandre de Moraes. Vamos para a próxima página aqui rapidinho, dessa matéria do UOL. Os dados mostram que o nome e os dados pessoais de Moraes continuam sendo buscados mesmo após o ministro autorizar várias operações. Ou seja, a ABIN paralela não morreu, continua operando. Tem um sistema paralelo, a arapongagem, correndo solta, utilizando esses dados e essas senhas do InfoSeg. Eles ficaram dentro do Estado, tiveram acesso a vários dados. Vamos para a próxima aqui, seguindo ainda na matéria.
Os investigadores descobriram que alguns logins de funcionários públicos foram utilizados via VPN. Lembra que a gente falava do VPN outro dia aqui? O VPN permite que você acesse, por exemplo, dos Estados Unidos, de qualquer lugar, da Ucrânia. Da Ucrânia não, que está em guerra, mas da Rússia, você vai pelo VPN, entra no sistema brasileiro, se você tiver a senha, você acessa. Então, para não deixar rastro. Quem é que acessou mesmo? De que computador foi? Você não sabe direito. Fica em nome do dono da senha, às vezes é um juiz que teve a sua senha roubada, um delegado da Polícia Civil que teve sua senha roubada e usada por esse sistema de arapongagem. Olha só, o login de um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo fez 4.000 consultas de dados sigilosos via VPN em 26 de março de 2024. Obviamente não foi o juiz que fez isso. Sim. Usaram o login dele e via VPN consultaram o que queriam ali dentro do sistema do InfoSeg. Vamos para mais um trechinho aqui para a gente mostrar a gravidade disso tudo que a Polícia Federal está investigando. Portanto, a ordem de Moraes foi ignorada pelo X, porque ele deu uma ordem assim, olha, tem vários perfis envolvidos nesse esquema, é um esquema perigosíssimo de intimidar policial federal, tinha até um nome. Essa rede de arapongagem lançou o projeto Exposed, para expor os delegados. Tinha, assim, inclusive pagando, oferecendo dinheiro para agentes públicos que quebrassem sigilo e entregassem para essa rede de arapongagem algumas informações sobre delegados que atuavam debaixo das ordens do Moraes. Aí ele mandou o X tirar do ar alguns perfis que participavam desta rede e o X falou, não, liberdade de expressão total, não vamos tirar. Gente, é uma rede criminosa. Então, importantíssimo ficar de olho nisso e entender o que está por trás dessa briga do Alexandre de Moraes. Não é do Alexandre de Moraes, né? Até eu estava entrando na história. É uma disputa do Elon Musk e do bolsonarismo com o sistema democrático brasileiro, com o STF. Não é personalizado no Alexandre de Moraes, mas é uma disputa das instituições brasileiras, da Polícia Federal, da Justiça, contra essa rede de arapongagem incentivada com dinheiro de fora do Brasil. A matéria fala, inclusive, a Polícia Federal, nessa investigação, descobriu que o grupo de arapongagem ofereceu para uma delegada, ofereceu dinheiro, mandou vários e-mails, ofereceu dinheiro em troca de informação sobre gente que eles queriam expor. Passa para a gente precisa de dados sobre CNH para mostrar, enfim, eles queriam expor determinadas pessoas ali e ofereceram dinheiro para essa delegada. Então, é um esquema bastante perigoso e mostra o que era enfim, por que o Alexandre de Moraes queria tirar do ar esses perfis que participavam desse esquema. A gente vai continuar acompanhando, a garganta está falhando um pouco aqui. A gente vai continuar acompanhando essa história, eu acho que é fundamental para a gente entender o embate entre democracia e golpismo no Brasil, mas vamos passar agora para as pesquisas e depois vamos seguir adiante das pesquisas. Tem muita pesquisa hoje pelo Brasil. Em São Paulo, pesquisa Atlas, nós vamos começar com a Atlas, né? Pesquisa Atlas traz o seguinte resultado, primeiro turno. Guilherme Boulos, do PSOL, em primeiro com 28, Pablo Marçal em segundo com 24,4, Ricardo Nunes 20,1 e a Tabata Amaral já passou o Datena, está com 10,7, o Datena com 7,2. Atlas. Daqui a pouco vamos trazer mais detalhes sobre a pesquisa Atlas. Boulos em primeiro, está um pouco diferente das outras, né? Aqui com o Boulos um pouco destacado em relação ao Marçal e o Nunes. Vamos agora para a pesquisa Quest, que também saiu agora, finalzinho da tarde. Você deve ter visto aí pela internet. Aqui tem um resultado diferente. Daqui a pouco nós vamos falar bastante sobre isso. Em vez do Boulos estar em primeiro, quem aparece em primeiro aqui é o Ricardo Nunes, do MDB. 24% o Nunes, 23% o Pablo Marçal e o Boulos, perigosamente, com 21%, aquilo que a gente dizia ontem. O projeto do Bolsonaro pode ser levar os dois de extrema-direita para o segundo turno, né? O Marçal e o Nunes. Como é que pode dar dados tão diferentes assim? Daqui a pouco nós vamos debater mais, conversar mais, mostrar inclusive cenários de segundo turno. Esse cenário da Quest é bastante preocupante para o Guilherme Boulos e bastante diferente daquele anterior que nós acabamos de mostrar, da Atlas, que mostra o Boulos em primeiro. Como é que... as pesquisas, como é que eu posso saber qual que tem confiabilidade ou não? Se você quer saber mais, eu vou mostrar aqui o caminho para você entrar no TSE e pesquisar as pesquisas. Vamos colocar aqui na tela. Você vai lá no site do TSE e vai no campo pesquisas registradas. Qualquer um pode fazer, não precisa ter senha, qualquer cidadão brasileiro. Pesquisas registradas. Aí você preenche aqui, eleições municipais de 2024,
e coloca qual é a unidade da federação. São Paulo, Rio, Alagoas, Amazonas. No meu caso, eu coloquei São Paulo, que eu queria entender bem a diferença da Atlas para a Quest. Vamos adiante. Aí tem mais um campo que você tem que preencher, a próxima tela aqui. Aí você escolhe, eu quero ver a empresa Quest, no município de São Paulo. E aí eles vão trazer a lista de pesquisa e você clica. Vamos para a próxima tela? Você clica e lá tem toda a informação. Eles são obrigados a publicar. Quem contratou, qual a data de coleta, qual a data de divulgação. E também a metodologia. A Quest diz aqui, pesquisa quantitativa com realização de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. Portanto, a Quest é uma pesquisa presencial. Vai até a casa das pessoas e faz a entrevista. A outra, a Atlas, como é que é? A mesma coisa. Se você quiser, faz o teste aí depois. Você entra no TSE e preenche lá. Atlas Intel, que é o nome completo. E você vai ter acesso. Como é que funciona essa pesquisa? Vamos para a próxima tela da Atlas. Essa aqui é da Atlas. Eles vão mostrar como... Aqui, metodologia de pesquisa da Atlas. Pesquisa com coleta aleatória via questionário web e pós-estratificação da amostra de acordo com as características do eleitorado de São Paulo. Ou seja, traduzindo, a Atlas é pela internet e eles buscam assim, é randômico, é por questionário. Eu já recebi outro dia. Pergunta assim, o senhor quer preencher uma pesquisa aqui sobre a eleição em São Paulo? Quero. Você gasta uns 10 minutos, você precisa querer muito preencher, né, Chico, Gabi, para responder aqui o questionário da Atlas. Então a Atlas não funciona e a Quest é melhor? Não, eu não diria isso. A Atlas acertou muito na eleição presidencial, foi das que chegou mais perto do resultado. Conversei com gente de campanha que me disse o seguinte, a pesquisa pela internet tende a captar mais quem já está mais polarizado, mais politizado, com mais opinião. Então, no caso de São Paulo, pegaria mais o eleitor ou de esquerda, do Boulos, ou de direita, de extrema-direita, do Marçal. E um pouquinho menos o do Nunes, porque o cara do Nunes talvez seja aquele cara que não está com tanta vontade assim, não tem aquela vontade de ir para esse confronto que tem os apoiadores dos outros candidatos. É uma possibilidade. Então, a pesquisa da internet, assim, faltando 30 dias para a eleição, ainda não capta aquele eleitor um pouco menos interessado na eleição. Conforme se aproxima mais da urna, vai conseguir captar. E na eleição presidencial, com essa metodologia, a Atlas acertou quase na mosca. Mostrou que a diferença ia ser muito pequena, enquanto Datafolha, IPEC e tal erraram mais. Então, só para vocês entenderem esta diferença. Quest, presencial, domiciliar. Atlas, pela internet, com um questionário que é enviado para as pessoas de forma aleatória, randômica. Atlas traz o Boulos na frente, Quest traz o Nunes, surpresa, se recuperando em primeiro lugar, e o Boulos em terceiro, mas na verdade um empate triplo, com uma diferença muito pequena, mas nessa ordem, Nunes, Marçal e Guilherme Boulos. Gabi. É interessante, Rodrigo, a gente vai trazer aqui agora mais detalhes a respeito disso, continuar discutindo as pesquisas, né? Essas duas pesquisas de intenção de voto que você trouxe agora para a Prefeitura de São Paulo. A gente vai trazer outras capitais também. Sim. Atlas e Quest trazendo informações bastante diferentes, né? E vamos dar uma olhada mais atenta nos números da pesquisa Quest, né? Encomendada pela TV Globo. Então, a gente tem o Ricardo Nunes na liderança, 24%. E mantém esse empate triplo que o Rodrigo estava explicando agora, considerando a margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Depois, na sequência, Pablo Marçal, Guilherme Boulos, e aí a gente tem os candidatos que estão com um menor percentual de intenção de voto, né? Datena, Tabata, Amaral e indecisos também, os brancos e nulos também estão considerados. Agora, a gente tem a evolução, sempre importante, a gente mantém a evolução... Né? Essa fotografia que a gente mostra hoje, é importante considerar sempre o filme, né? A história da evolução dos candidatos entre junho e setembro, quando começou a se fazer essa pesquisa da Quest. Então, vamos lá. Em junho de 2024, a gente vai primeiro começar olhando a linha em verde, que é do Ricardo Nunes. Então, você que está aí com o celular tem que dar uma aproximada, mas vou descrever aqui. Em primeiro lugar, a gente tem a linha verde, que é o Ricardo Nunes, com 24% em junho. Depois ele caiu, né? Teve uma oscilação para baixo. 21%, depois 19% em agosto. E agora, em setembro, está com 24%. Eu acho que é importante, né, Rodrigo, que a gente tem essa oscilação do Ricardo Nunes para cima justamente quando a gente tem a divulgação da campanha eleitoral e o partido dele
tem um bom tempo de Na televisão. né? Mas é curioso, Chico, você repara, sei que a Gabi vai descrever as outras linhas. Ele cai e volta para o mesmo lugar, né? O Nunes é a linha verde. Ele começa com 24, cai um pouco e volta para 24. Então, é uma oscilação dentro de 24, 21, 19 e volta para 24, né? No caso do Nunes, né, Gabi? Na sequência, a gente tem o Guilherme Boulos em laranja. Então, a gente tem o Guilherme Boulos também com 24, junto com o Nunes ali em junho de 2024. Depois oscila para baixo em julho, 19. Oscila para cima de novo em 22. Setembro agora, ele oscilou para baixo, 21. E aí, vamos dar uma olhada também na linha de baixo, que é a azul. E a gente está falando do Datena, é isso? Não. O Datena é o azul mais claro. É o azul mais claro. Então, o Datena tinha 16, é porque eu até estranhei, né? Porque ele começou aqui com um número bem... 16, 19, 12, 8. Aí a gente vem com o Pablo Marçal. Aí é que tá o negócio. 11, começou em junho. Depois, 11, 13, 19, aí sim, em agosto de 2024. E agora com 23, na verdade, um pouquinho abaixo, né? Porque aqui a gente está vendo 24, o Ricardo Nunes, então a gente não tem aqui o número, né? Porque ficaria muito apertadinho. É 23 aqui, um pouquinho mais para baixo do que o Ricardo Nunes. Está ali quase que empatado, né? Então eles estão nesse empate triplo, mas o que chama a atenção é agora esse comportamento do Ricardo Nunes subindo de novo com esse começo da campanha na televisão, né, Chico? É sempre importante levar em consideração. Só tem um dado, que é o dado da televisão, não tem outro. Eu não vejo a campanha... tem muito material de rua nas esquinas, é a máquina, mas né? Ele, um candidato, segue aquele candidato meio amigo da onça, sabe? Meio sem muita expressão, sem muita vontade. Na atuação dele nos debates é xoxa, né? Não tem muita emoção. O Bolsonaro também não entrou, porque o Bolsonaro tá com aquela... traindo um pouco o Ricardo Nunes, vai ficar com um pé no Marçal, um pé na candidatura do Ricardo Nunes. Então, eu vejo seria o efeito televisão, porque ele tem um latifúndio no ar. Você liga a TV, ele passa de manhã à noite com anúncios. Então, é uma presença muito forte. Agora, é curioso, porque o Nunes na Quest se recupera e na Atlas ele cai. Isso é um movimento contrário. Que é difícil explicar, né? Eu não vejo... Uma das duas está errada. Uma das duas não está captando o que está acontecendo na cidade. Não tem como. A diferença é muito grande. A gente vai entrar nisso também, mas vamos dar uma olhada no segundo turno? Vamos, desculpa. De acordo com a Quest. Então, a gente olhando aqui, já que a gente está falando da Quest, a gente tem esse comportamento de segundo turno, né, da pesquisa de intenção de voto em São Paulo. Entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, a gente tem o Ricardo Nunes 50%, nulos e brancos 15%, 5% de indecisos, e Pablo Marçal em 30%. Esse é o primeiro cenário. 50-30, é uma surra. É uma surra, vitória fácil. Vitória do Nunes. Então, a gente teria uma vitória do Ricardo Nunes do MDB. Exato, com tranquilidade. Depois, cenário 2, mostrando o Ricardo Nunes contra Guilherme Boulos. Também venceria. 48%, Ricardo Nunes, 13% de brancos e nulos, diminui um pouquinho em relação ao Pablo Marçal. E 6% de indecisos, o Guilherme Boulos teria 33% de votos nesse cenário. 48 a 33 também uma fácil, uma margem bem... Um pouquinho menos, né, de vantagem em relação ao Pablo Marçal, mas ainda assim ganharia com facilidade. Aí a gente tem um outro cenário, que seria o Ricardo Nunes fora dessa história. Terceiro cenário simulando um segundo turno entre Boulos e Marçal, portanto. Empate. 40% Guilherme Boulos e Pablo Marçal 39%. E aí sobe os nulos e brancos também, 16%, 5% de indecisos. Aí a gente tem vamos dizer assim, né, um cenário bastante equilibrado até, né, entre o Nunes e o Nunes não, perdão, entre o Boulos e o Marçal. Empate técnico aí chamado. Mas é o cenário em que o Guilherme Boulos venceria a eleição, segundo a campanha tem estudado nos últimos tempos, né, Chico? Porque Nunes é muito difícil, porque ele tem a máquina. A Quest, ela traz uma mudança completa na história, né? É completamente diferente de tudo que a gente tinha visto até agora. Não é o segundo turno fácil. Não, o segundo turno já era parecido. Mas em primeiro turno, que agora, acho que a guerra é quem vai. A guerra é quem vai. E pela primeira vez você começa a ter o perigo real do Boulos fora do segundo turno. Que eu acho que isso acende
uma luz vermelhíssima na cidade de São Paulo, porque você, cá para nós, além dessa fumaça toda, dessa miséria que a gente vive, da cidade de São Paulo completamente abandonada por o atual prefeito Ricardo Nunes. Você ainda tem o Boulos, que representa alguma esperança fora do segundo turno de São Paulo. Aí manda a fumaça tomar conta. Aí deixa a fumaça governar, que é mais fácil. Chama o apocalipse, que é melhor do que essas opções que a gente vai ter. Não tem aquela vem meteoro, agora vem fumacê. Vem apocalipse. Toma conta desse negócio aqui. Vai virar o quê? O inferno? Porque já está numa situação que eu não sei nem como alguém pode votar no atual prefeito. Eu não sei nem como alguém pode votar num candidato como esse rapaz de Goiás. Isso não representa nada, não tem proposta, não tem nada. É o voto da zoeira da juventude. Que diabo é isso, como se diz no Ceará? Pô, pelo amor de Deus. Eu acho que é uma hora de alerta total na cidade de São Paulo. Alerta não total. Só de não respirar mais, que é o que acontece no momento, mas também de como sobreviver numa cidade como essa, depois dessa eleição, com essa possibilidade. Agora, começa também, eu acho que vai começar já, um debate sobre eleitores da Tabata, porque a Tabata tem um eleitorado progressista, na sua maioria, né? Eleitorado de centro-esquerda, um eleitorado progressista. Eleitores da Tabata se vão mudar de voto já no primeiro turno para garantir a ida do Boulos para o segundo. Só que isso tem que ser conduzido com muita delicadeza pela campanha do Boulos. Aliás, não pode ser conduzido diretamente pelo candidato. É um ajuste que vai se fazer no próprio eleitorado, eu acho. Ferir o candidato, pedindo voto útil, assim na cara, é uma coisa delicada. Muito delicada. Agora, a gente tem atores muito importantes nessa possibilidade, né? Você tem o Alckmin, você tem o Márcio França. Você tem a política nacional que está com Lula envolvida numa possível operação desse tipo. Então, a ver talvez seja necessário para salvar a cidade. E o que preocupa, né, porque pela primeira vez a gente vê uma diferença tão grande entre as pesquisas em comparação à Quest, com a Atlas e Intel. Estava olhando aqui, porque o Ricardo Nunes tem 24% na Quest e quando a gente olha para a Atlas, ele está com 20,1%. Na Atlas Intel. Aí a gente olha, na sequência, Pablo Marçal na Quest, 23%, não é tão diferente na Atlas. Pablo Marçal que está mais aí... 24,4%. 23 ou 24%. A maior diferença é o Boulos, né? Agora, exatamente. Aí quando a gente olha para o Boulos, gente, na Quest 21% e na Atlas 28%. Será que está no meio do caminho? É uma diferença percentual muito grande. Tem Datafolha. Datafolha que vai dar um ajuste nessa parada toda. Datena e Tabata também estão na margem de erro, então não faz muita diferença. Onde há uma grande diferença é no Guilherme Boulos. A Atlas joga o Guilherme Boulos para 28%, liderando, e você acabou de... E a Quest joga o Boulos em terceiro numericamente, apesar do tríplice empate. E aí, Atlas parece que tira essa intenção de voto do Boulos dos brancos e nulos, né? Os brancos e nulos aqui na intenção de voto são muito menores na Atlas Intel do que na Quest. Talvez por causa disso, porque na Atlas Intel, quem vai preencher não vai preencher toda uma pesquisa que demora 10 minutos para no final dizer eu vou anular o voto. Poucos farão isso. Então, a maioria das pessoas que preenche é quem está disposto a ir votar. Talvez a Atlas capte melhor o eleitor disposto a ir para a urna, de fato. Porque o eleitor que não está nem aí para a eleição não vai nem preencher a pesquisa. Então, tem aí uma diferença importante, né? Mas a gente precisa aguardar mais um pouco. Pode ser que haja alguma distorção maior. Uma das duas pesquisas não está captando exatamente o que está acontecendo na cidade nesse momento. Pois é. E aí, quando a gente olha também para a Quest, a gente tem, né? A gente deu o filme, não só a fotografia. Dá para ver um pouco oscilando, subindo e descendo. Na Atlas, não. Na Atlas, o Guilherme Boulos faz assim, né? Ele vai... Aí, a imagem mostrando. Ele vai descendo o morro, assim. Que é o primeiro ali. Mas ainda assim, ele desce o morro, mas está na frente. E vai para 28, mas está na frente, exato. Aí, Ricardo Nunes dá uma oscilada e o Marçal tem aquela subida repentina. Então, o que é estranho também, olha, esta aqui que está na tela é da Atlas, né? É o mapa, assim, como é que chama isso? É o filme, né? O filme, isso. O filme. São as curvas aí da Atlas. Repare, o Ricardo Nunes ainda na Atlas continua em queda. Isso. Continua em queda. Enquanto que na Quest, a Quest já capta o Ricardo Nunes se recuperando. A gente até falou, será que é a campanha eleitoral da televisão? Portanto, há um movimento aí nas curvas
que a gente precisa aguardar mais um pouco, porque uma das duas... O Pablo Marçal é o único que mantém o mesmo padrão nas duas. Isso, está ali porque nos 24, ele subiu nos dois. Subiu e está ali por volta de 24, é isso. Agora, enquanto São Paulo tem esses fenômenos todos, né, que a gente está discutindo aqui, o Rio de Janeiro, gente, continua assim... Adeus. O Eduardo Paes está na frente tranquilo. Pelo jeito vai dar primeiro turno. A gente tem aqui a quest do Rio de Janeiro, da pesquisa da Prefeitura do Rio. Olha lá, o Eduardo Paes, 64%, Chico e Rodrigo. E o Alexandre Ramagem com 13%, Tarcísio com 4%. E o Rodrigo Amorim, 1%. E a candidatura foi, inclusive, já impugnada do Rodrigo Amorim. Não, voltou a valer, voltou para o jogo. Ele foi... O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio... Voltou o Rodrigo Amorim. Validou uma juíza numa liminar. É uma candidatura que cai e levanta, mas está valendo, está valendo. Agora, nos últimos 3 dias eu ouvi assim, um burburinho. A direita no Rio está animada, o Ramagem está dando sinais de recuperação. Ele saiu, sei lá, de 9 para 13. Essa foi a recuperação. Só que é uma recuperação para 13, ele passa de 10, só que o adversário tem 64. Então continua sendo um massacre. O Eduardo Paes abriu uma margem muito ampla e tudo leva a crer que o candidato da família Bolsonaro vai sofrer uma derrota cachapante no Rio, Gabi. Já que a gente mostrou o Rio de Janeiro, eu acho que a gente deveria mostrar agora o Recife, porque a situação é muito parecida. No Recife. Até maior, né? A diferença é muito grande quando a gente fala do Recife. A gente tem a imagem aí, olha só o João Campos, gente. É muito, assim, nadando de braçada na frente. 76%. Depois vem o Daniel Coelho do PSD com 6%, o Gilson Machado do PL, que é o sanfoneiro, o ex-ministro do Bolsonaro, com 6%, e Dani Portela do PSOL com 2%. O João Campos está muito na frente. O sanfoneiro vai ficar em terceiro, viu? Já o Daniel passa mesmo, consolida, que é... no mundo conservador, é um candidato infinitamente melhor do que o Gilson, vai acabar passando, pelo menos é conversável, é democrata. É da tradição, assim, né? Da política. Vai acabar passando, vai ficar em terceiro lugar o sanfoneiro, e olhe lá, Bolsonaro não está com cartaz no Recife. Mas com isso, eu acho que a gente tem que até falar um pouco mais sobre o João Campos, né? A gente tem que, prestar mais atenção. Ele é muito jovem ainda, né, Chico? Você lembra que lá no segundo mandato do Lula, quando começou a se debater quem é que ia ser o sucessor do Lula em 2010, depois dos 2 mandatos, o Eduardo Campos, né? Surgia como um nome, inclusive alguns falavam, o Lula, quem sabe, pode até apoiar o Eduardo Campos, mas o Lula sacou a Dilma e falou, não, eu vou com o nome do PT e não vou com o Eduardo Campos. E acabou morrendo durante... E na conversa do Lula com o Eduardo Campos era, se preserve, segure aí que você é o próximo candidato do campo da esquerda. Mas aí ele não confiou, ele foi na campanha dele. Né? Foi na campanha. Infelizmente aconteceu aquela tragédia, um avião cai em Santos, o avião com ele, e acontece essa tragédia, tirando um grande quadro da política brasileira, né? Sem dúvida. Então o João Campos vai repetindo, porque o Eduardo Campos tinha uma liderança, aí era como governador de Pernambuco, não prefeito, né? Mas uma liderança quase que em conteste também lá em Pernambuco, herdeiro do Arraes. Herdeiro do Miguel Arraes. E o João Campos também é herdeiro, né, dessa mesma mística da família Arraes, agora muito mais diluída, né, pelo tempo, né, Chico? Mas você conhece muito, vocês dois, né, tem família lá, conhecem muito melhor lá ali em Pernambuco. Fez uma gestão boa, não é só... Além do... Ele é muito popular, né? Ele é muito popular, sabe, comunicação direta, internet, assim, é um monstro nessa comunicação. Fez uma gestão boa, não é o paraíso também, não vamos nos iludir, mas uma boa gestão, uma gestão tecnicamente boa, e também repete o fenômeno do Eduardo Paes no sentido da grande aliança política, soube costurar tudo. O Eduardo Paes levou até miliciano, levou todo mundo. A igreja evangélica mais forte, o Eduardo Paes botou do lado dele. Ele destruiu o bolsonarismo antes da eleição. Ele dividiu, né? Ele fatiou o Bolsonaro. Ele fatiou, puxando todo mundo. Aí, com a velha política de cargos, com tudo. Não vamos ser inocentes. Mas também com a gestão boa, né? Tanto o Paes quanto o João Campos. Tem gestão também. Ninguém vai construir uma votação desse tamanho sem ter uma gestão com aprovação popular, com larga aprovação popular. E no caso do João Campos, é fenômeno de comunicação. É curioso, né? Porque o Eduardo Paes já é um terceiro mandato, foi prefeito 2 vezes, agora voltou, é meio que nem o Lula, né? Só que na prefeitura. E o Eduardo Paes, a gente olhando daqui,
parece super identificado, e parece não, é identificado com a cultura do Rio de Janeiro, com os bairros, com a periferia. É um cara que fala com a Zona Sul, fala com a Barra da Tijuca e é capaz de ir na Zona Norte ou na Zona Oeste, enfim, com a mesma tranquilidade. Fala a língua das pessoas, né, que se comunica com as pessoas. O João Campos, eu não tinha essa impressão que ele era uma unanimidade, assim, mas ele, pelo jeito, também dialoga com todos os setores ali na sociedade. Com todo mundo, e tem jeito, e herdou do pai do Arraiz, da história da família, o gosto por fazer política. Fazer política. É o cara que passa 24 horas em reunião e, sabe, vai pra rua. E começou também na educação, né, Chico? Sim, o início dele foi militância em educação, projetos voltados para a educação. Bom, Foi assim até que ele conheceu a Tabata Amaral, né? Foi nessas exatamente. de educação, porque ela também tinha ela tem isso, né, esse histórico no passado dela. Tem um outro fenômeno interessante que é o de Belo Horizonte, que a Quest também levantou, né, gente? Que mostra o Mauro Tramonte, do Republicanos, com 27, depois vem o Fuad Noman, do PSD, com 20, o Bruno Engler, o candidato do Bolsonaro, PL, com 16, depois a Duda Salabert, que é uma candidata mais progressista, né, de esquerda, do PDT, 11, e o Rogério Correia, do PT, com 5, também um candidato da esquerda. só um detalhe, Tramonte lidera com 27, na nossa tarja está 20. Mas ali a tarja é essa manchetinha que está aqui no pé da nossa tela. Está liderando com 27, Com 27, exato. tá, A gente? imagem que vale é que está em vermelho. Ali. Isso mesmo. Então, Aí. o Mauro Tramonte, 27. É importante, tem um movimento novo aí em BH. O Fuad Noman, atual prefeito, ele era o vice do Calil e depois assumiu a prefeitura quando o Calil veio ser candidato a governador. Se descola daquele bloco ali de trás, ligeiramente, mas se descola, porque havia um empate entre todos ali. E ele com a máquina, né, com a prefeitura na mão, vai se aproximando do Mauro Tramonte, que tem o apoio do Zema, então tem uma diferença. O Bruno Engler é mais um bolsonarista em dificuldades em capitais importantes do Brasil, e a esquerda dividida vai ficar fora do segundo turno se tudo continuar como está. O Chico já vinha falando disso. Numa cidade tão importante, né? A esquerda vai ficar na poeira geral em BH. Ficar fora do segundo turno, ao que tudo indica. Vai ter que apoiar o Fuad, o atual prefeito. Que a gente estava falando aqui. O Kassab que vai gostar, né? É. É do partido do Kassab. Claro, ele que já está apostando nisso também, né? Com Isso. certeza. Gente, trazendo aqui esse cenário principal, a gente vai também trazer para a nossa conversa a Heloísa Vilela, que está acompanhando todas essas informações, dá os pitacos dela sobre as pesquisas. Elô estava de olho aqui, estava conversando com a nossa equipe no Paralelo, estava de olho nas pesquisas, né, na pesquisa de São Paulo, na pesquisa espontânea, que é aquela que você não dá nenhuma opção de resposta para a pessoa, é ela que lembra, né, é a lembrança do eleitor sobre quem ele vai votar, qual que é a intenção dele. Elô, boa noite, já traz essa novidade para a gente também. Boa noite, querida e queridos. Pois é, eu achei muito curioso, porque na pesquisa espontânea, quem está ganhando de lavagem são os indecisos. Há 30 dias da eleição. Olha só. É muita gente, quase 50% dos eleitores estão indecisos na pesquisa espontânea. O que, por um lado, acende aí um pouco de esperança. Há espaço para se trabalhar, para a campanha do Boulos, por exemplo, crescer. Agora, a outra coisa que me chama muita atenção e que acho que é motivo de muita preocupação, se a gente olha esses números, tanto do Nunes quanto do Marçal, pode ser um pouco diferente numa pesquisa e na outra, mesmo que apenas um dos dois vá para o segundo turno, a tendência é que essa direita toda vote no candidato da direita que for para o segundo turno, o que torna ainda mais difícil, né, a possibilidade de vitória de um candidato de esquerda como o Boulos. Então, acho que isso é muito... Os dois da direita, com tanta votação, é muito preocupante. É uma desgraça. É uma desgraça, Elô. Como é que você pode, uma cidade como essa, que a cidade está arrasada pela gestão do Nunes, você tem um centro praticamente com zumbis, você tem uma cidade Que agora maltratada. Tem caminhão aí fazendo reforma a cada esquina, né, asfalto, Chico? aquela coisa de político do interior. Mas é que mostra, né? Você não tem nada, você não quanto tem você uma coloca. marca nessa gestão, porque você pode dizer, não, o candidato de direita, mas tem uma marca, fez alguma coisa. O que esse cara fez? Nada. Sabe? Aí pega outro, que é o rapaz de Goiás, que vem, completamente forasteiro para participar de uma eleição com piadas, com palhaçada em debate. Proposta.
sabe? E também supera, está com essa votação toda, é para você abandonar e dizer, toma conta, fumaça, toma conta, apocalipse. Porque, Bem que pelo é amor sua de Deus. fumaça. É triste. Agora, é outra triste. coisa que eu acho que é super interessante nesse processo todo da eleição, vocês falaram agora, né, que o Kassab é que está feliz, né, com essa mudança lá em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte. O que acontecer com o partido do Kassab vai ser muito importante para a sucessão do Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Existe toda uma movimentação aí do partido do Kassab, conversando com o Elmar Nascimento, que está se sentindo traído pelo Lira, que hoje declarou o apoio ao Hugo Mota, e o líder do PT, né, o Odair, disse hoje que também está analisando vai conversar com a bancada sobre o nome do Mota, que é um cara ligado ao Cunha, para vocês terem uma ideia. Então, existe uma outra movimentação para evitar esse candidato do Lira. E se o Kassab sai fortalecido dessa eleição municipal, ele pode levar adiante essa negociação. E aí vai caber ao PT ser o fiel da balança, ou ir para o lado da negociação, que vai ter aí Elmar Nascimento e Brito, quem tiver mais apoio acaba sendo o candidato, ou o Mota, candidato do Cunha e do Lira, né? E aí vamos ver para que lado vai cair o PT com seus 80 votos. 80, Você imagina, Elô, um segundo turno em que? Bom, Rio de Janeiro provavelmente não vai ter segundo turno. O partido do Kassab, Eduardo Paes, mas é o partido do Kassab, ganha a eleição em primeiro turno. Em São Paulo, se o Nunes for ao segundo turno, é o Kassab no segundo turno em São Paulo. E em Belo Horizonte, se o Fuad for ao segundo turno, é o partido do Kassab indo para o segundo turno e precisando, de certa maneira, do apoio do Lula, dos votos mais à esquerda, para tentar ganhar também Belo Horizonte. Eu estou falando só das 3 cidades aqui do Sudeste. Colégios eleitorais. Grandes colégios eleitorais, né? Então, é um cenário... E aí, tudo isso junto com a negociação da eleição para a Câmara que acontece no começo do ano que vem. Então, é um cenário... Foi interessante você trazer as duas coisas e mostra como que esse centro-direita, essa centro-direita tradicional, é quem parece que está se fortalecendo mais nesse momento pelo cenário. A gente falava no começo, Bolsonaro não está forte nas principais capitais. Os candidatos bolsonaristas raiz estão com dificuldade, a gente já mostrou aqui vários. Agora, a esquerda também está com dificuldade, o Lula também está com dificuldade. O João Campos lidera, mas ali é o fenômeno do Recife, tem o apoio do Lula e tal. O fenômeno do Centrão também é importante. Então, né? eu acho que quem está se fortalecendo é uma centro-direita ou uma direita tradicional com várias vitórias possíveis aí nas capitais brasileiras. Né? Pelo cenário por pinta isso que o Lula está jogando... Perdão. Desculpa, É por isso que o Lula está jogando para depois das eleições municipais a sucessão do Lira, porque ele está achando que talvez consiga aí um fortalecimento de uma ala que não seja do PL e do PP para negociar um outro nome que não venha de Lira, né, que não venha de Bolsonaro, que não venha dessa turma. Vamos ver o que vai acontecer. Seria menos ruim, seria bem menos ruim, né? Despiorar o cenário. Elô, isso tudo que... o cenário, exato. É duro, né? Que bom que chegamos. Isso tudo tem a ver, Elô, também, é muito bom você trazer essas informações todas de bastidor, porque tem tudo a ver com essa discussão também na CCJ sobre a anistia do 8 de janeiro. Está tudo interligado, né, gente? A Elô passou o dia lá no Congresso, vai contar pra gente como é que foi a reunião na CCJ, porque poderia ter votado o PL da anistia para os envolvidos lá do 8 de janeiro, só que ficou decidido o quê? Que o projeto vai ser votado depois das eleições municipais também. Então tem tudo a ver com isso que a Elô está falando, vai ficar para outubro. Eu quero saber, Elô, como é que foi, né? Primeiro toda essa discussão na CCJ, ontem a presidente lá da comissão, a Caroline Gettoni, que é a bolsonarista, ela deu uma declaração, né, um tanto quanto que mobilizou aqui o nosso chat ontem, ficou revoltado dela, dizendo que é a vontade do povo. A anistia. E ela decidiu adiar a votação agora, né, Lu?
Ela não teve jeito, na verdade, viu, Gabi? Porque ontem o pessoal do PSOL, né, os progressistas, fizeram o maior esforço para adiar ao máximo a votação que se avizinhava. E conseguiram, porque o Lira chamou a ordem do dia, então todo mundo teve que parar e ir para o plenário votar as medidas. E aí, hoje, começou mais cedo, começou de manhã, e começou a mesma manobra. Eles trouxeram novamente esse projeto da anistia como uma medida assim fora da pauta, então uma extra pauta que tem que votar se entra, se não entra. Aí o pessoal do PSOL também apresentou várias propostas extra pauta, ficou aquela discussão e vai enrolando o tempo, e aí fizeram um acordo, não, então vamos tirar todas as extra pautas e vamos deixar isso para depois das eleições, porque eles viram que não ia ter jeito, né? Tá difícil conseguir quórum também, apesar dessa ser uma semana de esforço concentrado, mas não tem quase ninguém no Congresso, né? Então, foi uma combinação aí de um esforço, esse sim, bem concentrado, do pessoal progressista, né? Você está vendo ali a Érica Cocai, o Chico Alencar, o Patros Ananias, eles trabalharam muito para evitar que essa proposta fosse votada agora, antes da eleição municipal, e finalmente conseguiram. Elô, vocês queriam comentar essa história também? Porque senão eu queria... Pode seguir. Não, acho que se está, enfim, agora vamos esperar. Depois da eleição ficou para depois. Acho que está todo mundo medindo força. O bolsonarismo, se a gente sair fora da eleição, aí a gente tenta impor essa pauta também, né? Mas se eles tivessem tido uma manifestação maior, também, mais força, também não estava com essa bola toda para forçar a barra lá. De certa maneira, mostraram que não estão com tanta força. Mas a eleição municipal vai servir como um termômetro também, ser o termômetro. Né? Vai servir como um termômetro. Agora, tem uma outra discussão, todo mundo aqui no nosso chat está falando sobre isso, tá, gente? Que diz respeito ao Glauber Braga. Importante. As pessoas, assim, muito revoltadas. A Elô teve estômago, né, para acompanhar toda essa história lá também no Conselho de Ética. Foi uma sessão que aprovou o relatório da cassação do deputado Glauber Braga, do PSOL. Agora, impressiona o placar, né, Elô? Foi de 10-2 a favor do texto. O Glauber está sendo processado por ter expulso um militante do MBL do Congresso no dia 16 de abril. Você deve se lembrar dessa história. A gente tem as imagens também aqui para a nossa equipe poder ilustrar para a gente. O Glauber Braga fez a defesa hoje contra essas acusações também, né? Fez acusações contra o Arthur Lira. Olha só, a gente está vendo ali as imagens do Glauber Braga colocando para fora, né, da Câmara dos Deputados esse... Não é nem militante, né? Não dá para dizer que é um militante. Ele foi para fazer a arruaça, arruaceiro ali na Câmara dos Deputados. E o Glauber Braga queria trazer uma fala dele aqui, fazendo uma denúncia contra o Arthur Lira. Ele disse que uma empresa que recebeu verba sem licitação no governo Bolsonaro estaria agindo para silenciar pessoas que testemunhariam contra o presidente da Câmara. Então, vamos assistir esse vídeo para a gente entender melhor essa denúncia do Glauber Braga. É verdade que a nova SB tem uma articulação direta e pessoal com o senhor Arthur Lira e que saiu do computador da nova SB a carta para que uma pessoa ficasse calada em relação a acusações a Arthur Lira, oferecendo 4.800.000 reais. Olha, nós vamos ter próximos 40 dias que vão ser muito importantes para a gente passar limpo o que está acontecendo no Brasil. Vou me defender com todas as energias, mas não posso e não vou me calar em relação às ações do senhor Arthur Lira e o que ele faz com o Brasil. Esses documentos que ele está mencionando ali na fala dele, né, o Glauber, foram divulgados numa reportagem da agência pública. A gente tem até aqui a manchete, dá para você conferir depois. Essa reportagem está trazendo uma tentativa de acordo que envolveria o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e a ex-esposa dele, a ex-companheira dele, a Juliane Lins, que inclusive a gente já conversou aqui no ICL, e a Elô pode explicar melhor para a gente toda essa história, né, Elô? Porque você acompanhou ali bem de perto. O que o Glauber Braga fez foi trazer
essa denúncia que a Pública está publicando agora, mas sem dar os nomes. Então, ele disse que essa agência saiu do computador dessa agência a minuta do acordo através do qual a Juliane teria que ficar calada e não falar mal do Arthur Lira para ganhar a indenização a qual ela deveria ter direito quando se divorciou dele, né? Ou quando eles dois se separaram. Então, ele trouxe essa história à tona sem dizer quem era a mulher que estava sendo calada, mas a gente casa isso com a matéria da Pública e a gente entende do que ele está falando. Agora, eu acho que o que é importante a gente perceber é o seguinte: hoje foi votado na comissão assim, o processo ser aberto, então aceitou-se que o Glauber tem que ser julgado. Então, por isso que ele falou em 40 dias, porque você tem aí agora um prazo de 40 dias para apresentação de testemunhas, de provas, etc. Ele deixou muito claro que, para ele, esse é um processo de perseguição do Lira contra ele e que ele vai levar até as últimas consequências. Eu ouvi de pessoas próximas do Glauber hoje a seguinte frase: estamos recebendo várias denúncias. Então, a intenção deles é trazer à tona tudo o que eles puderem trazer à tona a respeito do Arthur Lira. Ele transformou essa história, não sei se foi ele que transformou, porque ele diz que o Arthur Lira que começou, né? Ele poderia ter parado esse processo e obrigou o relator a fazer esse relatório pedindo que fosse aberto o processo. O Glauber Braga até virou para o relator uma hora e falou assim: você pode dizer aqui com garantir que não vai aparecer nenhuma gravação de uma pessoa ligada ao Lira cobrando que você fizesse o relatório nos termos em que você fez? Ou seja, a briga vai ser forte, vai ser intensa e vai ser direta com o Arthur Lira. Foi isso que ficou claro hoje no processo. Eu tenho uma questão, Elo. Você acha que o objetivo do Arthur Lira, quer dizer, pelo que você apurou, pelo que você passou hoje o dia aí na Câmara, em Brasília, o objetivo do Arthur Lira é, de fato, caçar o mandato, tirar o mandato do Glauber, ou é manter uma espada sobre o pescoço do Glauber e aí ainda negociar alguma coisa e na última hora aparecer e evitar a cassação na ultimíssima hora, mas ele tendo o poder de evitar ou não? O que está em jogo também é a sucessão no ano que vem? É isso também que está aí colocado? O Glauber pode virar moeda nessa negociação da sucessão do Arthur Lira? Olha, Rodrigo, eu acho isso um pouco mais difícil. Se ele fosse um deputado do PT, que tem 80 votos na Câmara dos Deputados, eu até diria que sim, porque também é uma marca registrada da atuação política do Arthur Lira ter sempre alguma moeda de troca que ele possa usar em benefício próprio. No caso do Glauber Braga, eu acho que não se trata disso. Acho que se trata, sim, da vontade de vê-lo pelas costas. Ele é um deputado bastante combativo, que não se furta, quando pode, de subir na tribuna e denunciar o Arthur Lira da tribuna da Câmara, como ele fez. Ele listou as fazendas que Arthur Lira teria e que não teria declarado ao imposto de renda da tribuna da Câmara. Então, sim, Arthur Lira, se puder se livrar, e já disse isso a algumas pessoas, se puder ver Glauber Braga longe da Câmara dos Deputados, acho que é o que ele quer. Não seria tanto assim uma moeda de troca. E a pressão é grande, porque a Sâmia também denunciou algo hoje bastante forte. Acho que a gente tem o vídeo, a gente podia ouvir o que ela falou. Ela, só também para situar, ela também é deputada do PSOL, a Sâmia, né? E ela é casada com o Glauber. Ela fez uma outra denúncia mencionando que o Arthur Lira estaria fazendo uma perseguição pública contra o Glauber. E a Sâmia, inclusive, mencionou que ela teve a escolta cortada pelo presidente da Câmara. Ela, Sâmia. Vamos assistir. O presidente da Câmara, sem me avisar, sem avisar a ninguém, ele simplesmente cortou a escolta a qual eu tinha direito, depois que aconteceu a tragédia com minha família, que todo mundo sabe. De uma hora para outra ele cortou a escolta. Ninguém entendeu. Eu não entendi. Eu fui descobrir que é porque naquele mesmo dia havia acontecido um bate-boca dele com o Glauber no plenário. A minha assessoria foi conversar com a mesa diretora para tentar entender por que isso tinha acontecido, e até hoje eu não tenho nenhuma resposta.
Então, se vocês duvidam do que esse homem é capaz de fazer, saibam, sim, ele é capaz de ir até as últimas consequências mais cruéis para penalizar aqueles que ele considera adversários. Ela chegou até, Elô, a confrontar o relator, né, do processo de cassação, que é o deputado Paulo Magalhães, que é do PSD. O Magalhães, ele disse que, ele ressaltou que ele se absteve na votação da cassação de Chiquinho Brazão, e aí ele foi questionado pela Summer do tipo, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Vamos assistir esse vídeo também e a gente comenta tudo de uma vez, vamos ver. Tanto não é meu objetivo caçar colega, que no Brasão, em 15 votantes, eu votei abstenção. Então é essa a minha posição aqui nessa casa. Agradeço. Não, como e diante desse 13, voto... Não, só mais um... 13, já que o senhor comigo... E assumo o meu voto. Pois é, não. Então, se o senhor se absteve diante do caso do Brasão, nos espantaria muito... Por que não... Muito, se o senhor votasse pela cassação do deputado Glauber, não é mesmo? Porque definitivamente não tem comparação então, o assassino de Marielle Franco com a defesa da honra da mãe. Lembrando que o Chiquinho Brazão, ele é um dos mandantes do assassinato da Marielle Franco, né? Não, ainda foi um voto covarde. Ele se ausentou da votação. Ele quis se apresentar como um isentão, né? Inacreditável. Isentão em relação a alguém acusado de assassinato, de mandante de assassinato. Elô? Não, ele quis dizer que ele é um cara que não é a favor de cassação de mandato. Tanto não é que se absteve no caso, mas que vai votar pela cassação do Glauber Braga. Agora, a Sâmia deu um outro dado que é muito importante também. Nessa legislatura na qual a gente está, foram abertos 34 processos na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados e todos terminaram em arquivamento, com exceção do caso do Chiquinho Brazão. E ela estava dizendo isso para dizer como assim todos foram arquivados e esse vai ser levado adiante contra o Glauber, né? As outras coisas que passaram aqui são muito mais graves e quem vai ser julgado vai ser ele. Elô, eu tenho uma dúvida também em relação ao começo dessa fase de análise, né? Porque agora foi apresentado o conteúdo da denúncia e aí tem prazo de coleta de provas, o Glauber também vai fazer uma defesa formal. Quanto tempo que ele vai ter para fazer isso? Em quanto tempo a gente deve ter esse trâmite se desenrolando? Olha, em princípio são 40 dias e mais 10 para o julgamento todo, então você tem aí quase 2 meses e aí, dependendo se ele for considerado culpado, se votarem pela cassação, isso vai para plenário. E no plenário tem que ter 257 votos dos 513 totais. Agora, teve um deputado hoje que estava defendendo o processo de cassação contra o Glauber, que apresentou imediatamente, disse que ia apresentar à Câmara, à mesa da Câmara, um pedido de suspensão do mandato dele já. E isso pode levar 72 horas, então pode ser muito mais rápido o processo. Vamos ver o que vai acontecer. Pelo que eu ouvi dos deputados do PSOL hoje, eles acreditam que vai haver o processo todo, 40 dias, provas contra provas. Agora, se o Arthur Lira não quiser que as sessões de julgamento do Glauber se transformem em sessões de denúncias a respeito do próprio Lira, pode ser que ele arrume uma maneira de encerrar mais rápido esse processo e evitar a cassação do Glauber Braga. Então deve ficar, eu estava fazendo as contas aqui enquanto a Elô falava, 40 dias mais 10 e tal, 50 dias. Nós estamos em 11 de setembro, né? 11 de setembro. A gente nem falou da data aqui na abertura, né? Os dois 11 de setembro importantes aqui na história das Américas. Mas então a gente chegaria para o fim de novembro, né? Fim de novembro, já pós-eleição, quase se encaminhando para o fim de ano, quando... já com a guerra instalada de quem vai ser o novo presidente da Câmara. Quase. Mas se for uma vingança pessoal, e o que parece, o Glauber Braga é o único deputado que enfrentou o todo poderoso Arthur Lira. Colocando lá todas as denúncias, aquela lista de fazendas que ele compra, assim como quem vai no supermercado e compra qualquer coisa. Ele reverberou as denúncias da ex-mulher do Arthur Lira na Câmara. O único parlamentar que enfrentou Arthur Lira. Teve essa coragem, não é? Fazendo uma coisa que boa parte da população brasileira tem vontade de fazer. O Glauber foi lá e
e colocou assim para valer na tribuna. Então, se for uma questão de vingança, o Lira não vai se despedir do cargo na Câmara sem cassar esse mandato. Se for uma questão pessoal e eu vou ter que tirar esse cara porque eu sou muito ofendido, porque ele... Você fez uma boa lista do histórico, que ele sente, né, provavelmente se sente aí bastante atacado. Bastante atacado por coisas que... denúncias muito graves, né? Gravíssimas. Embora o Gilmar Mendes, no STF, tenha arquivado parte, que é aquela questão da robótica, que a gente nem pode falar direito, porque o Lira tem um processo também contra o ICL, embora o STF tenha arquivado aquela parte, tem a parte de acusação muito grave da ex-mulher. Sim. Sabe? Continua circulando. Parte que assim, muito pesada. Até hoje, a ex-mulher, Juliane Lins, ela repostou numa rede social um artigo muito interessante do nosso colega Paulo José Cunha, no Congresso em Foco, onde ele pergunta por que só o Silvio Almeida? É o que a gente falou aqui. Porque ele é preto? Eu acho que foi a Elô que levantou isso até anteontem aqui. Sim, a Elô trouxe isso. E hoje tem esse artigo muito interessante do Paulo José Cunha, que é um velho companheiro, velho jornalista de Brasília, no Congresso em Foco, que ele pergunta, por que só o Silvio Almeida? Porque é negro? Se a denúncia também é grave do caso do Lira? É uma denúncia também uma denúncia de abuso sexual, de estupro. Uma denúncia pesada. Por que nada contra ele? O Glauber fez essa pergunta na tribuna. Isso o enfureceu. E o Glauber é quem lembra dessa denúncia o tempo inteiro. Todo mundo tenta esquecer, inclusive a bancada do PT, todo mundo tenta esquecer, em nome da boa convivência. Ninguém fala mais nisso. Elô queria falar? Vi que ela estava ali fazendo menção. Não, é isso. Só concordando completamente, é isso mesmo. É isso. Gente, podemos virar a página para falar de eleições nos Estados Unidos? Debate ontem, né, Elô? Eu vi que a Elô acompanhou tudo. É claro, né? Elô acompanha eleições nos Estados Unidos desde sempre. Acompanha e sabe do assunto, sabe muito. Tem novidade. Olha, vou falar uma coisa Lô? para vocês, viu? Depois que passou a primeira hora do debate, a gente estava num grupo aqui do ICL comentando e tal, e acho que foi o Calejão falou, só falta meia hora. Eu falei, nossa, já passou uma hora? Porque, para você ver que o ritmo do debate foi bom. Muito bom. Eu não me dei conta que já tinha passado uma hora. Foi super interessante. Ontem, o primeiro debate entre a Kamala Harris e o Donald Trump. Ela foi a primeira vez que ela encontrou ele pessoalmente, né, Elô? Você trouxe essa informação hoje de manhã. Eu vou trazer aos poucos aqui alguns destaques, mas a Elô acompanhou muito aqui. Pode ficar à vontade, Elô, para ir colocando seus destaques também. Mas um dos pontos mais inacreditáveis desse debate, gente, é inacreditável, assim, foi a questão dos imigrantes. É muito sério, assim, é porque o Trump, ele fala coisas tão absurdas, né, que às vezes a gente acaba rindo de nervoso, mas assim, é realmente uma coisa inacreditável. Ele não tem nenhuma comprovação, mas no debate ele foi lá e acusou os imigrantes de comerem cachorros e gatos dos americanos. É isso. Só que aí, uma novidade do debate da NBC, que eu achei fundamental, que pode servir de exemplo aqui no Brasil para a gente que está também em campanha eleitoral, ele foi rebatido pelos mediadores do debate e estava sendo feita uma checagem em tempo real. Então, olha só, durante o debate na ABC News, ele disse o seguinte, abre aspas, muitas cidades não querem falar das invasões de imigrantes. Em Springfield, os imigrantes estão comendo cachorros e gatos, fecha aspas. E aí, ele foi rebatido prontamente, né, Lu? Springfield, assim, em Springfield. Em Springfield. Qual Springfield? E aí, na mesma hora, o moderador falou, olha, a gente acabou de falar com a prefeitura de Springfield e com a polícia de Springfield e eles não têm nenhuma denúncia de pessoas que perderam seus pets para imigrantes famintos que roubaram cachorro e gato para... Olha, é uma coisa realmente absurda. Agora, não foi a única vez, por quê? Ele ficou, eu não sei se eu falei aqui com vocês ontem ou foi de manhã, na véspera do debate, que imigração ia ser o grande assunto dele, imigração e economia. E realmente, imigração, cada pergunta fala de flor, imigração, fala de móveis, imigração. Ele voltava para imigração sem motivo algum. Porém, ele falou que os imigrantes,
estão vindo são assassinos, pessoas perigosas, bandidos que estão saindo de outros países e que, por isso, o índice de criminalidade nesses outros países está caindo, enquanto aqui, lá nos Estados Unidos, estaria aumentando. Na mesma hora, o moderador parou e disse, olha, os números do FBI mostram que o índice de violência, de criminalidade nos Estados Unidos vem caindo seguidamente nos últimos 2, 3 anos. Ele falou, isso é dado mentiroso, o FBI manipula os dados. Então, eu acho que sim, só ficou horrível para ele. E foi nota 10 a moderação do debate, porque checagem é fundamental, ainda mais hoje em dia que a gente tem, né, uma quantidade de políticos de extrema-direita que usam a mentira como arma de propaganda eleitoral. Então tem que ter checagem e tem que ter perguntas e cobranças firmes na hora do debate, como eles fizeram mais de uma vez. Fizeram uma pergunta, ele não respondeu ou ela não respondeu, eles insistiam, mas a pergunta é essa, vai responder? Então, acho que sim, foi muito boa a moderação. É muito boa, Elô, e o Edu Moreira falou uma coisa de manhã que eu super concordo, assim, sempre defendi, que é essa checagem em tempo real, porque, claro, é muito importante agências de checagem, o trabalho que essas agências fazem, só que não tem a mesma velocidade, não consegue chegar em tantas pessoas quanto uma checagem feita ao vivo. Sim. O cara falou uma mentira ali na hora, ó, não é isso não procede, porque isso. Porque até você depois encontrar uma reportagem para ver se é verdade ou não. Não tem mais feito. Não tem. Imagina, Elô, esse picareta aqui do Pablo Marçal em São Paulo, naquele debate, ele cresceu em cima de 2 debates em São Paulo. Imagina ele sendo desmentido durante o próprio debate. O efeito era outro. Claro que ele ia aplicar de novo essa pirâmide que ele faz em rede social, ele ia aplicar do mesmo jeito. Mas seria diferente. Boulos usa droga. Você mata aquilo na hora. Você mata a história na hora, sabe? Qual delegacia? Isso é fundamental, Você mata a picaretagem de um cara desse na hora. Teria que... Um debate com alguém que não defende a democracia, que vai ser franco atirador e que vai tentar ganhar a eleição com uma mentira gigante, tem que ter. Não dá mais para ter debate no Brasil. Imagina o Bolsonaro naquele debate com o Haddad ainda, falando de mamadeira de piroca. No Jornal Nacional. Jornal Nacional, com um livro francês que não tem nada a ver com a história. Sabe? Então, a Globo tinha condição de ter uma equipe de checagem, né? De você desmentir na hora. E tem, mas não fazendo esse... Tem um serviço de checagem, a Globo, mas não é fazendo esse... Não, instantâneo, ao vivo. Instantâneo, não é fazendo esse serviço ao vivo. E acho que a ABC deu uma aula de como fazer. Esses desmentidos, né, e a firmeza com que os moderadores levaram o debate, com toda a educação, mas com firmeza... Foi tão eficiente, que no fim do debate, quando acabou tudo, a primeira entrevista que o Trump deu, declaração dele, foi que a ABC tem que ser fechada. Opa! Porque eles são horríveis. Ele ficou muito pé da vida com o resultado. E a Kamala Harris, por outro lado, falou o oposto, falou, vamos fazer mais um debate. Chamou, desafiou ele para mais um debate. Então, dá pra gente ver quem se saiu melhor no debate. Não, eu ia perguntar isso. Então, o balanço geral, né, além dessa questão dos imigrantes, a gente tem outras aqui para destacar, mas você já faria esse balanço de que a Kamala saiu-se melhor, mesmo assim, é claro, tem os eleitores trumpistas que vão ser sempre trumpistas, tem a torcida organizada, mas você acha que ela conseguiu capturar aquele eleitor indeciso? E também, a gente mostrava aqui, né, Ilô, que nas pesquisas, 28% dos norte-americanos ainda achavam que conheciam um pouco a Kamala. Serviu para isso? Para que ela fosse mais bem conhecida? O debate também teve essa função? Olha, serviu para ela se apresentar melhor por ela mesma, sem ser apenas a vice do Joe Biden, né? Ela conseguiu colocar algumas propostas concretas mais para o fim do debate a respeito de programas econômicos que ela quer fazer, que nem cabe aqui a gente ficar falando, porque interessa para o eleitor americano. A gente tem, Elô, até ela falando sobre economia, mas conclui sua fala, depois eu trago aqui. Ela foi muito firme na questão do aborto, que é uma questão fundamental e que a maioria da população concorda, que foi péssimo a Suprema Corte ter acabado com a garantia do direito
acesso ao aborto no país inteiro, então ela reforçou muito isso, que quem escolhe os ministros da Suprema Corte é o presidente, foi o Trump que colocou lá os ministros que derrubaram isso, e ela foi muito, muito eficiente, muito bem preparada para atingir o Trump na coisa que ele não consegue controlar, que é o ego dele. Ela foi direto no ego. Então, se ela não ganhou os indecisos, eu acho que ela ajudou a fazer com que o Trump perdesse indecisos, né? Então ela foi direto no ego dele, falando que, primeiro, as pessoas estão saindo dos comícios dele de saco cheio, que não aguentam mais aquela falação. Depois, que foi o melhor de tudo, ela falou, você foi demitido por 81 milhões de americanos, que é o número de votos que o Biden teve na última eleição. Porque ele é o cara que sempre fala, eu vou demitir. Tinha um programa que ele falava, isso, está demitido. E ele dizia que fazia isso na Casa Branca, né? Mandava embora o pessoal que era incompetente. Então ela falou para ele. E ela falava, ela virava e olhava para ele para falar. E ele só olhava para frente, ele não tinha coragem de olhar para ela. Ela ainda falou, eu como vice-presidente viajei para vários países e constatei, os líderes mundial riem da sua cara. Nossa. Estão rindo da sua cara. Nossa, gente, ele ficou falou, mentira, porque tem um grande líder que me defende, o Orbán, da Hungria. Meu Deus! Foi o único exemplo que ele deu. Muito bom, ela me representou nessa risada, né? Um grande líder que me defende, quer dizer, um grande líder de direita, né? Um ditador, exatamente, um grande extremista. Agora, ela citou economia na fala dela, eu queria aproveitar e trazer um trecho aqui, porque o Trump, ele disse que a Kamala era marxista. Meu Deus. Foi o hater, né? E que ela copiou os planos de governo do Joe Biden. E aí a Kamala rebateu e ela falou que as propostas do Trump são voltadas para diminuir impostos dos mais ricos, o que vai fazer explodir o déficit do país e aumentar a crise de empregos. Olha o que ela falou, abre aspas. Donald Trump não tem planos para você. As propostas dele são diminuir impostos para os mais ricos. O plano de Donald Trump vai explodir o déficit do país, vai aumentar a crise de empregos, vai nos levar para uma situação econômica pior do que a grande recessão, ela falou. Então, ela trazendo assim, é muito interessante porque a Kamala ela realmente entende do assunto. Então, quando ela traz conteúdo frente a qualquer coisa ali que o Trump diz, né? Porque ele claramente, ele rebate com, assim, com a falta de conteúdo, né? Com histriônico. Então, é muito interessante quando ela faz isso. Agora, tem um tema que... ele tinha... Não, diga, Rodrigo, diga. Não, eu ia trazer um outro tema aqui, que é o tema de Israel, né? Como é que a Câmara se posicionou em relação à guerra de Israel, né? Trump, na verdade, Trump e Kamala falaram sobre as guerras. Trump disse que Kamala odeia Israel, né? E que se ela fosse o atual presidente, a guerra contra a Ucrânia jamais teria acontecido. Se ele fosse, né? Se ele fosse. Ele diz bastante isso. Kamala rebateu, dizendo que Trump não valoriza a democracia, seu apreço é apenas a líderes da extrema-direita, homens em geral. Sem deixar de apoiar o direito à defesa de Israel, ela contestou as ações do governo de Netanyahu contra os palestinos. A gente tem aqui a frase que ela falou sobre a Palestina. Abre aspas, Israel tem o direito de se defender, mas como faz isso, importa. Muitos palestinos inocentes foram mortos, crianças, mães. O que sabemos é que essa guerra deve acabar. Nessa solução deve haver segurança para o povo israelense, Israel e uma medida igual para os palestinos. Heloísa, esse tema vai ter um peso na eleição ou assim já está dado? Como é que você avalia isso? Olha, Rodrigo, o que eu posso dizer é o seguinte, a Jill Stein, que é a candidata do Partido Verde, ela tem mais votos da população muçulmano-americana de dois estados muito importantes, que são estados pêndulos, que são Wisconsin e Michigan. E se ela não tivesse esses votos, talvez a Kamala Harris já tivesse mais vantagens sobre o Trump nesses dois estados. Então, pode fazer diferença? Pode. Por quê? Porque a Kamala Harris não se colocou como uma pessoa diferente
do Trump, diferente do que os Estados Unidos têm feito desde que o Estado de Israel praticamente foi criado. Eles dizem sempre isso, Israel tem o direito de se defender, e ela falou, e nós vamos continuar garantindo esse direito, ou seja, vai continuar mandando armas para o Netanyahu continuar com o genocídio. Então, nesse ponto, eles não se diferenciam. Então, se ela falasse algo diferente disso, ela poderia ganhar votos em Wisconsin e Michigan, mas ia perder votos em Nova York, ia perder votos em outros estados onde o movimento sionista é mais forte. Então, é uma situação bem difícil de sair dela. Agora, eu acho, voltando à economia, que o Trump perdeu uma grande oportunidade, porque a economia foi rateando nos 2, 3 primeiros anos do governo Biden. Agora é que a inflação está cedendo, os preços estão caindo, a situação está melhorando. E ele ficou tão nervoso, ele ficou tão irritado com os tiros certeiros que ela deu no ego dele, que ele jamais virou para a Câmara e falou com o público e perguntou para o público: vocês estão melhores hoje do que vocês estavam há 4 anos? Ele não fez isso em momento algum, então ele perdeu a única chance boa que ele tinha de conquistar mais votos. Eu acho que ele reafirma com a turma dele, mas eu acho que em matéria do eleitorado indeciso, acho que ele não deve ter feito muito avanço, não. Ela, eu acho que fez sim. Vamos ver o que as próximas pesquisas vão dizer, mas eu acho que ela foi, assim, sem dúvida vitoriosa nesse debate. Muito bem. Muito bem, Elo. Agora, depois do debate, eles já até se encontraram, né? Porque hoje é o 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. Então, eles participaram de homenagem às vítimas do 11 de setembro. O debate ontem foi bastante ríspido, né? Vamos dizer assim, foi acalorado e tal. Mas eles se encontraram hoje, deram um aperto de mão e tal. Olha lá, a gente está vendo as imagens do Trump e da Kamala dando um aperto cordial ali, sem trocar muitas palavras. E tem uma outra história interessante que aconteceu, na verdade é meio inacreditável, né, Lu? Que foi o Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, que foi fotografado. Gente, não é mentira. Ele foi fotografado com um boné de apoio ao Donald Trump. Você não ouviu errado. Olha só a imagem. Não é inteligência artificial essa imagem. Não é inteligência artificial. Não, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi a foto. Falei, isso é brincadeira, é inteligência artificial. No dia seguinte do debate, quando ela macetou o Trump, o cara vai me aparecer com o boné do Trump. E aí, uma brincadeira, a Casa Branca até respondeu já, né, Lu? E tirou. Ajuda nós, tio. Pois é. E respondeu o irrespondível, né? Vovô. A Casa Branca disse que o Biden recebeu o boné enquanto ele estava falando da importância do bipartidarismo e que ele colocou o boné num gesto de união. Gente, não tem outro gesto de união para fazer em meio à campanha eleitoral dos Estados Unidos e logo depois do primeiro debate. Não tem um assessor, gente, de lado? Não tem. Pô, cadê o rapaz ali? Não, assim, a gente só pode ter 2 conclusões possíveis nessa história. Ou o cara tá realmente muito gagá, acha que ninguém tá dando mais bola para ele como presidente, qualquer coisa que ele fizer não faz diferença, ou então ele tá querendo atenção, porque é a Kamala Harris que tá concorrendo e não é ele, porque não tem como eu vou explicar uma imagem dessa. Impossível. É inacreditável mesmo, gente. Quando eu olhei, eu falei, que? Pelo amor de Deus, cara. Não é possível. Mas eu olhando, não acredito. Foi verdade. Foi o meme do não acredito. Mas é. Elo, é isso então por hoje, querida. Valeu. Obrigada por ter acompanhado tão de pertinho tudo, né? Nossas eleições municipais, eleições dos Estados Unidos. Elo tá por dentro. E ainda passou o dia no Congresso Nacional para trazer tudo pra gente. Elo dá um show sempre. Que maravilha. É isso. Obrigado, Heloísa. É isso, pessoal. Valeu, querida. Um beijo. Boa noite, bom trabalho por aí. Beijo. Eu não sei quem sofreu mais, a Elo, que teve que ir hoje acompanhar a sessão do Congresso, ou eu que assisti ontem Brasil e Paraguai. Derrota. Você é um apaixonado, né, Rodrigo? Mas é futebol. Pelo menos é mais leve. Mesmo quando é pesado, é mais leve do que essa bandalheira da política. É isso. Temos notícia nova, viu, gente? De última hora, que saiu na coluna do Guilherme Amado. Vamos lá. Vou trazer agora aqui. Ministério Público do Rio de Janeiro livrou Carlos Bolsonaro da denúncia do caso da rachadinha no gabinete dele. O MP denunciou 7 funcionários e ex-funcionários, mas sabe quem ele não denunciou?
Carlos Bolsonaro. Claro. Inocentou o Carlos Bolsonaro? Claro. No caso dele, mas 19 assessores, o MP pediu o arquivamento das investigações. E vamos culpar os funcionários que faziam a rachadinha lá e vamos deixar o... É curioso, né? Porque ele denuncia os assessores, mas não deixa o vereador. Deixa o bonitão sobreviver. Aí uma parte do bolsonarismo que o Eduardo Paes não tem como combater, que é do Judiciário, é do Ministério Público, é da Polícia. Essa parte o Eduardo Paes não tem como resolver. Olha a cara dele aí, que beleza. Que maravilha, né? Informação que acabou de sair, então, do Ministério Público do Rio de Janeiro e que vem sendo muito cobrada aqui no SL Notícias. Um posicionamento justamente do Ministério Público a respeito dessa história, né? Que a Juliana Dalpiva cobriu muito bem. Aliás, esse Ministério Público brasileiro, os estaduais, o federal, depois da Lava Jato, pelo amor de Deus, é uma decepção, viu? É isso. Temos novidade também em uma outra história, gente, né? No caso das Bets, viu, Chico? Que você está acompanhando muito de perto também. A Justiça de Pernambuco decidiu, em audiência de custódia, manter a prisão preventiva da Deolane Bezerra, né, influencer que voltou a ser presa porque deu aquelas declarações para a imprensa logo depois de deixar a prisão. Ela tinha sido liberada na segunda-feira para a prisão domiciliar, só que aí ela foi presa de novo depois de descumprir ordens da Justiça. E ela é acusada de usar apostas para lavar dinheiro de jogos ilegais e ela também é uma garota propaganda da Esportes da Sorte, que é alvo da Polícia de Pernambuco, dessa mega operação que a Polícia Civil de Pernambuco está fazendo, está realizando ainda, e o CEO da empresa, o Darwin Filho, continua preso, né? Ele também continua preso. A gente tem um outro CEO de uma outra empresa de bet que continua desaparecido, né? Foragido. Esse é o Darwin. O Darwin está preso. Ah, desculpa. Ele estava aparecendo aí na tela. Cadê o Darwin? Põe o Darwin na tela aí, ó. Estou parecendo o candidato aí. Põe na tela. Põe na tela. Põe na tela. É o Darwin, esse é o que está preso. Esse é o da... O Darwin Filho, Esportes da Sorte. Esse é o que tem ligação com a Deolane, que Esportes da Sorte. Vê como o roteirista do Brasil é sacana. Ele leva o roteirista do Brasil, óbvio, com a Polícia de Pernambuco, leva a Deolane para que presídio, que colônia penal, onde estão os canibais de Garanhuns. Que isso? Os canibais de Garanhuns. Lembra daquele caso de 2012, lá no Agreste Pernambucano? A Deolane está lá com mais duas presas do caso do canibalismo de Garanhuns de 2012. Elas estão condenadas por canibalismo. Canibalismo, duas mulheres, assassinato, né? E canibalismo, né? Nossa. E as duas estão no mesmo presídio, as duas dos canibais da Deolane. Então juntou Cassino do Tigrinho com canibalismo. É um roteirista caprichoso, esse roteirista que faz o roteiro desse grande filme chamado Brasil. O roteirista não brinca não, né? Não brinca, porque o negócio é demais. Só o fato do dono da Esportes da Sorte chamar Darwin já é o primeiro ponto aí do E o pai negócio. também, né? Ele é Darwin Filho. Ele é Darwin Filho, meu Deus. Inclusive, a Beth continua com as atividades normalmente, né? Ele que foi preso. Mas tá aí, todo mundo... Agora mesmo eu estava vendo a Beth que o Galvão Bueno anuncia, por exemplo. Porque o chamariz é todo futebol. Galvão é do mundo do futebol. Eu falo Galvão, mas podemos ler qualquer outro influenciador. É apenas o último que eu vi. Ele chama para o futebol, chama, por exemplo, para a torcida apostar Corinthians e Juventude, que é o próximo jogo do seu time. Isso, daqui a pouco. Daqui a pouco. Mas o que é que tem de lado do Corinthians e Juventude? Cassino, roleta. Então, eu tenho observado muito, entrado em todas as páginas deles, o que eu vejo é que o chamariz é o futebol, mas quer levar mesmo o adolescente, a criança, o desavisado para o cassino. Antigamente, para você ir no cassino, você tinha que passar pela portaria do cassino, quando existia e tal. Hoje em dia, você liga o celular. É porque é simbólico, né, Rodrigo? Você ir num cassino, você ir no bingo, e normalmente pessoas mais velhas, agora não, como está no acesso do celular, são os mais jovens também que conseguem. E tá lá, tem jogo similar a Tigrinho, jogo similar a Tigrinho, os jogos são os mesmos, gente. Tem uma coisa que chama até roleta brasileira. Olha aí. Nessa da... Ela chama nacional, essa né? Beto Nacional, que não é nacional, né? Porque só o nome. É tudo de fora, tudo testa de ferro, por aí vai. Então,
o chamariz é o futebol, porque é o grande negócio, é o que dá a cara. Mas o Arapuca vai pegar o desavisado mesmo, é lá na roleta, é lá no Tigrinho. Ele vai perder dinheiro também no futebol, mas vai perder muito mais no cassino. Então, senhores influenciadores, prestem atenção para onde vocês estão levando, para o vício. Isso mata, a aposta mata. Ô Chico, só para não deixar aqui de trazer informação do Gustavo Lima, porque a gente tem até um levantamento exclusivo nosso no site do iclnoticias.com.br, corre lá para ver, mas ele, o Gustavo Lima, é garoto propaganda deste CEO que está foragido, né? Sim. Que é uma outra Bet, a Vai de Bet. Ele é um dos envolvidos nessa história, o Gustavo Lima, ele teve 20 milhões de reais bloqueados e a Bet é investigada por lavagem de dinheiro de jogos ilegais. Ele estava naquele iate na Grécia comemorando aniversário. No dia da operação da polícia, junto com o dono da Vai de Bet, que é o José André da Rocha Neto, que continua foragido. Citamos aí a história dele. Então, qual é o levantamento que temos com exclusividade no site do ICL Notícias? Débora Maganha e Chico Alves, os autores aqui do ICL, mostrando que o Gustavo Lima também faturou com prefeituras, maior parte médias e pequenas cidades. Ele faturou 12,3 milhões de reais em 11 shows, ou seja, é um volume um tanto quanto interessante, porque ele é o maior crítico, até o Edu Moreira falou sobre isso de manhã, ele é muito crítico de Lei Rouanet, né, e de como essas coisas são feitas, muitas desses shows feitos sem licitação. Né? Não, ele ataca a Lei Rouanet. E está lá a Lei Rouanet, que é para você pegar qualquer centavo da Lei Rouanet, você tem que convencer uma empresa privada a te dar aquele dinheiro. Aqui não precisa, aqui é direto do cofre público. Aqui é direto cofre. Tem. O levantamento do Chico e da Débora mostra que cidades que elevou assim, 1 milhão e 100 numa cidade chamada Campo Verde, lá do Centro-Oeste, isso significa metade de toda a verba da cultura da cidade. Um show só. É para pagar o iate dele. Para pagar o iate que ele faz a festa. Tem dinheiro público para pagar a festinha depois no iate. Rapidinho também, que a gente está chegando ao final do programa, posso trazer rapidinho uma outra informação aqui, que é muito boa, porque a gente citou, então acho importante a gente trazer. Carlos Nobre, climatologista, a gente ouviu ele no ICL recentemente, uma referência internacional, disse numa entrevista ao Estadão que está apavorado com a dimensão da crise climática. A gente tem a manchete aqui no nosso site. Ele disse, o nosso site não, na nossa tela, a gente pode colocar aí na nossa tela. Ele falou o seguinte, um trecho aqui da entrevista: a crise explodiu. Temos a maior temperatura que o planeta experimentou em 100 mil anos e agora, considerando que as queimadas no Brasil são criminosas, penso que, antes de mais nada, é um problema de polícia. Eu acho importantíssimo a gente trazer a fala de alguém como Carlos Nobre, que está manchetado aqui, e aproveito para dizer que amanhã, no Em Detalhes, aí a frase que eu li do Carlos Nobre, a gente vai trazer uma entrevista com o Alceu Luiz Castilho, do De Olho nos Ruralistas, jornalista investigativo, fundador e um dos diretores, né, o diretor, na verdade, do De Olho nos Ruralistas, falando sobre um dossiê, um levantamento das 6 maiores cidades, como é que está a situação, por que é muito grave a questão do meio ambiente por lá e como os políticos não estão dando a mínima. Amanhã, no Em Detalhes, então, 10h30 da manhã. Vamos nessa? Vamos nessa, enquanto São Paulo está coberta pela fumaça ainda. Continua. Eu acho que eu nunca tomei tanta água durante um programa, porque não tá dando vazão aqui. Não está dando mesmo. A gente estava falando das bets, gente, justamente sobre isso que eu quero ressaltar aqui. A gente vai ter uma nova série documental do ICL, a Bets Apostas Online, lançamento que acontece na quinta-feira, dia 19. Então, semana que vem, tá? 8 horas da noite, evento online, gratuito, mas que precisa de inscrição para você poder saber o que acontece por trás, todos os bastidores, como essas plataformas operam, como é que as famílias estão perdendo muito dinheiro em situação de vulnerabilidade. A gente vai trazer tudo isso. O ICL foi atrás de muita gente, investigou a fundo essa história. A série é apresentada pela nossa Robertinha Garcia, com participação do Edu Moreira, da Mili Lacombe, do Juca Kfouri, do Ronaldo Couto. Vamos assistir o trailer? Bora? Por favor. As bets continuarão a invasão de maneira como estão fazendo?
sem que ninguém bote um olhar crítico sobre o que está acontecendo. Eu entrei em depressão por conta do jogo. Quando eu já perdi, os 300 mil reais que eu perdi. Você vai ganhar hoje, você ganha amanhã, no terceiro dia a banca já te matou. 80% dos pacientes que chegam para tratamento falam o seguinte: olha, eu considerei até me matar como uma última saída honrosa. Suicídio mesmo foi tentado por 20% dos nossos pacientes. Já foi tentado por ocasião da procura do tratamento. O jogo não vai fazer ninguém enriquecer. Por quê? Porque a lógica é que quem ganha é a banca. Talvez o único atalho que exista para enriquecer seja vendendo a ilusão de que existe um atalho para enriquecer. É uma questão que está intrinsecamente ligada ao sistema capitalista. Economicamente é um desastre, porque você está concentrando renda, tirando renda de pessoas que poderiam ser produtivas com aquele dinheiro em troca de nada. E vamos ver para quem foi esse dinheiro. Busca por essa fantasia do enriquecimento, ou mesmo na simples distração de fazer uma fezinha, há uma armadilha perigosa: o vício. Muito bem, a nossa série que tem direção da Helga Simões e da Márcia Cunha, roteiro do André Uzeda e Antônio Farinati, montagem do PH Mota. Para você garantir seu ingresso no nosso cinema aqui do ICL, assistir o primeiro episódio na íntegra, você faz a sua inscrição em icln2.com.br. Agora temos provocação histórica com o Lindener Pareto, nosso professor aqui no ICL, com Tamis Parron, que é professor pesquisador do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense. Bom demais, olha aí, a política da escravidão na independência do Brasil. A gente acompanha. Provocação histórica. E falando em história, muito rápido, 11 de setembro, quero lembrar, além do 11 de setembro lá dos Estados Unidos, mas aqui para a América Latina, o dia em que o Allende morreu dentro do Palácio de La Moneda, bombardeado pelas tropas do Pinochet, com apoio dos Estados Unidos, um golpe militar, um massacre no Chile. A gente tem que lembrar sempre o 11 de setembro de 1973. Obrigada, Rodrigo, porque eu ia citar e esqueci também. É isso. Importantíssimo a gente Muito lembrar. Viva Salvador Allende! Viva Salvador Allende. E o Chile também. É isso, gente. Vamos nessa. Chico Sá, Rodrigo Viana. Amanhã a gente está de volta, firmes e fortes. Valeu. E o ICL de volta a partir das 7 da manhã. Valeu, pessoal. Boa noite. Criticar o mundo das apostas é impopular. Pouco interessa os meios. Interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. O sonho, o desejo, a possibilidade de você encontrar um atalho para enriquecer, que não existe. Algumas fazem propaganda enganosa e chegam a usar desde influenciadores suspeitos de faturar em cima do prejuízo dos fãs até crianças de 6 anos. Inteira, várias gerações vão perder o interesse no esporte porque ninguém quer assistir uma competição que você saiba o resultado previamente. Precisa existir uma regulação muito forte em cima disso. Eu entrei em depressão por conta do jogo. No meu caso, eu perdia 30 salários por mês. Mas quando eu perdia, aí onde eu queria cometer suicídio, aonde eu queria me matar. Eu sou filha de alguém que era viciado em corrida de cavalo. Não tem nada de bom que venha disso. Elas são vítimas que não denunciam, elas são vítimas que se calam. Poxa, mas esse discurso não é um discurso muito moralista? Não, é um discurso de alerta. E pode ter certeza, neste exato momento em que você assiste a este documentário, tem alguém perdendo muito dinheiro com as bets. A banca sempre dá. Sempre.